2023 vai ser o ano das grandes oportunidades de entrada nos mercados de renda variável. E se você quer entender todas as nuances do porquê que eu acredito nisso, assiste esse vídeo até o final, porque isso aqui vai explodir a tua cabeça. A grande jogada, seus capitalistas, é que assim como nas estações, primavera, verão, outono e inverno, no mercado financeiro nós também temos estações. A agricultura tem estações que beneficiam, por exemplo, o plantio de determinados cultivos, de determinadas culturas e a colheita de determinadas culturas. Nos mercados a gente também tem isso. Existe a hora de plantar e existe a hora de colher. Nesse momento vocês vão entender que nós estamos na hora de preparação da terra. Os capitalistas malvadões, que são as pessoas que estão buscando conhecimento e fazendo o que precisa ser feito, essas pessoas, esses capitalistas, eles vão preparar a terra agora para justamente acumular sementes para plantar em 2023. E quem acumular sementes para 2023 e plantar no momento certo, porque domina o timing dos ciclos, essas pessoas que vão plantar em 2023 vão mudar de patamar, porque 2023 vai ser o ano do plantio. Então a gente vai cair para dentro? Vamos compartilhando a tela aqui, seus capitalistas, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp para que a gente possa alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a compreenderem os timings do mercado. Para quem me acompanha aqui no YouTube, já faz aí pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, sabe que eu tô um tanto quanto pessimista. Mas eu não sou pessimista porque eu quero tacar o terror, nada disso, como as pessoas muitas vezes maldosamente falam nos comentários. O meu objetivo de alertar vocês para uma recessão é justamente para que vocês possam se preparar, para que vocês possam se municiar, preparar a sua terra. Como eu falei, agora não é hora de plantar, agora não é hora de colher, agora é de preparar a terra. E quem domina o ciclo, quem domina as estações, sabe justamente do que eu tô falando. Então, eu venho trazendo esses conteúdos gratuitos aqui no YouTube para justamente você entender que agora é o momento de você entender que nós estamos entrando numa recessão. Porque toda a abundância de liquidez que foi injetada no mercado nos últimos anos está sendo drenada agora por conta da contração econômica. Então, é um momento agora de contração. E eu venho antecipando esse movimento para que você possa justamente se proteger dessa correção, para que você não seja pego de surpresa e vendo o seu patrimônio dilacerando, derretendo 50%, 60%. Essa que é a minha missão agora. E aí, pessoal, ontem eu postei esses 15 fatos de que o colapso econômico já começou. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. E repare que ele ter começado não quer dizer que ele está no fim. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para vocês entenderem o momento do ciclo macro que nós estamos. Porque isso é muito importante para você saber as tomadas de decisão. Para você entender a estação que você está. Porque cada estação vai exigir uma atitude da sua parte. E aí esse conhecimento, é justamente esse conhecimento de ciclo que me fez, como eu resumi lá nesse último Reels que eu postei lá no meu Instagram, foi justamente esse conhecimento que me fez, por exemplo, comprar o Bitcoin a $5.000 em 2019 e vender o Bitcoin, realizar o lucro desse meu Bitcoin que eu comprei a $5.000, realizar o lucro em 2021, final de 2021, como eu alertei também gratuitamente. Eu tanto falei gratuitamente aqui no canal, como eu mostrei nesse Reels, para você comprar em 2019, tanto também falei para você vender ali no final de 2021, entre 53 e 42 mil dólares. Isso me fez multiplicar meu capital em 8 vezes, mesmo pegando aquele crash, aquela bagunça ali de 2020, né, pessoal? Então, justamente esse conhecimento de ciclos vai acelerar o seu processo de enriquecimento. É o entendimento da hora de comprar e a hora de vender que vai acelerar o seu processo de enriquecimento. E se você está aqui nesse canal, eu acredito que você quer se tornar um capitalista malvadão, quer buscar conhecimento, quer fazer o que precisa ser feito para você enriquecer, para você alcançar a sua liberdade financeira. Pelo menos esse é o objetivo aqui com os conteúdos desse canal. Então aqui, pessoal, a gente vai falar bastante de mercado acionário, de Bitcoin, né? Vamos trazer alguns indicadores bem legais para vocês durante esse vídeo, mas antes eu quero introduzir nessa questão do ciclo psicológico. Então fica comigo até o final, já deixa seu like, porque esse conteúdo aqui vale ouro, e quem compreender isso e tomar as atitudes no momento certo que precisam ser tomadas, eu tenho certeza que vai voltar aqui nesse canal lá por 2025 e 2026 e vai voltar aqui nesse canal me agradecer pelo conteúdo que você está assistindo de graça hoje. Então, bora cair para dentro aqui. Aqui, pessoal, nesse indicador nós temos os ciclos psicológicos e nós temos 3 movimentos que acontecem. Nós temos aqui, reparem, uma linha verde que representa os bull markets, os mercados de alta, e nós temos também as linhas aqui mais avermelhadas, alaranjadas, que representam os momentos de bear market, os momentos de correção.
Perceba que o ciclo, o preço, ele vem se desenvolvendo com base nesses ciclos de expansão e de contração, nesses ciclos de bull market e de bear market. E aí nós temos 3 movimentos que acontecem nesses movimentos cíclicos. Nós temos os movimentos de pico, que estão muito ligados à euforia, e aí a grande jogada dos ciclos é que você tem que entender muito mais de psicologia humana do que de matemática. As pessoas acham que para você enriquecer no mercado você tem que ser um gênio da física, um gênio da matemática, e não é bem assim. Na verdade, para você enriquecer através dos investimentos, e lembrando que os investimentos são aceleradores, você precisa ainda ter uma fonte de renda para fazer os aportes, para que você possa, né, ter o que multiplicar. Se você não tem nenhum real, aí não tem o que multiplicar. Então, quanto mais dinheiro você conseguir fazer das suas fontes de renda, mais você vai conseguir aportar, mais você vai conseguir trazer sementes para sua carteira para que essas sementes se reproduzam, se multipliquem. Então, os investimentos são multiplicadores das sementes que você produz através do seu trabalho, através das empresas que você tem, dos negócios que você tem, que te geram frutos. Então, você justamente, né, pega essas sementes, esses dinheiros aí que você pega, né, do seu trabalho, da sua fonte de renda aí, e você, através dos investimentos, vai multiplicar essas sementes, tá? Então, a grande jogada, pessoal, falando aqui, né, que nós temos, então, a euforia, como eu falei, está muito ligado com o psicológico, porque por trás do mercado tem pessoas, e as pessoas, elas não são tão racionais quanto você imagina, as pessoas são muito mais emocionais do que racionais. A gente não fica fazendo cálculos matemáticos para tomar atitudes, a gente toma muitas vezes atitudes por emoções, por medo, por ganância, por raiva, né? Então às vezes você briga com uma pessoa por raiva. Se você fosse uma pessoa 100% racional, como algumas pessoas dizem, você ia calcular milimetricamente se faz sentido você brigar com aquela pessoa ou não, né? Então essa que é a grande jogada. Muitas das atitudes que a gente toma são emocionais, isso eu que trabalho com marketing consigo dominar bem, porque justamente o marketing trabalha com as emoções das pessoas. Então 98% das atitudes das pessoas são emocionais, e essas atitudes são justificadas pelo racional. Então, uma pequena parte do que você processa de informações do seu cérebro são decisões racionais. A maioria, ela está no automático, é ligada ao seu instinto e tudo mais. Então, entender o ciclo psicológico é justamente entender quem opera o mercado. E justamente entender quem opera o mercado é entender ali as oportunidades. Então, quando a gente chega perto da euforia, que é muito perto da ganância, perto de quando você identifica pessoas que não têm conhecimento do mercado, achando que elas vão ficar ricas com o mercado, né? É um movimento de euforia. Então, quando você chega nessa parte, é justamente aonde você está próximo dos picos do mercado. Percebam que nós temos aí nos últimos ciclos do Bitcoin 3 picos, né? Justamente ligados à euforia. Então, pessoal, esse momento dos picos esse momento da euforia é justamente o momento onde você vai estar realizando lucro, como eu falei para vocês, né? Que eu estava realizando lucro lá nos $52 mil. Então, nesse momento é onde você vai estar realizando lucro para depois comprar o ativo mais barato na fase da negação, do pânico, né? Da capitulação, principalmente da capitulação e da depressão. A fase da capitulação e da depressão são os melhores momentos para você estar comprando um ativo. Aqui a gente está falando de Bitcoin, mas isso, como você vai ver daqui a pouco, vale também para as ações e todos os mercados de renda variável. E depois da euforia, depois do pico, nós temos o fundo. Nós temos o fundo, que é justamente, como eu falei, ligado à depressão do mercado, ligado à fase onde as pessoas não querem saber desse ativo. Aqui, por exemplo, no fundo, é quando eu estava comprando Bitcoin em 2019 a $5 mil e a galera falava que eu era burro, que eu era louco, que eu era piramideiro, que esse ativo fudeu com ele e tal. Então, é justamente onde as pessoas estão frustradas porque elas estão tendo prejuízo. Guardem isso que eu falei, porque no último indicador que eu vou trazer para vocês, essa informação vai ser muito importante. Então, a fase da depressão é quando as pessoas estão tendo prejuízo e elas estão desistindo do mercado. É quando elas cansaram de tomar na tarraqueta, é onde a galera que entrou, Bitcoin só se compra, não se vende. E essa pessoa achava que ela ia ter psicológico para aguentar essa história de Bitcoin só se compra, não se vende, e aí ela se decepciona, porque o ativo está derretendo 80% na cara dela, e ela está vendo o dinheiro da vida dela se derretendo, e aí ela capitula. Então, pessoal, isso é um movimento psicológico, e entender esses movimentos é justamente entender o que vai acontecer e você estar preparado psicologicamente, racionalmente, para você não ser pego nessas armadilhas de sobrevivência da sua cabeça, tá?
Então, pessoal, depois do fundo nós vamos ter aí o começo de uma esperança, né? E vai levar para os halvings. E os halvings é justamente as chaves de virada dos ciclos. É justamente os halvings que geralmente mudam a polaridade do mercado dos criptoativos. O Bitcoin é o rei dos criptoativos. Então, falando de Bitcoin, a cada 4 anos nós temos os ciclos do Bitcoin se concluindo e nós temos aí praticamente 2 anos de expansão, 2 anos de contração. E o que muda a polaridade desse mercado está ligado aqui aos halvings. O halving, pessoal, é justamente a redução da oferta. O halving é quando a recompensa aos mineradores por bloco minerado cai pela metade. Então lá em 2009, quando o Bitcoin foi criado, para ser um sistema alternativo ao sistema tradicional, depois da crise do subprime, que os bancos quase quebraram, inclusive levou à quebra do Lehman Brothers, né? Então depois daquele problema todo do mercado financeiro tradicional, o Bitcoin foi criado para ser uma alternativa ao sistema tradicional, para que você possa transacionar valor. Em 2022 a gente viu a importância dos criptoativos, por exemplo, com a guerra da Rússia. A Rússia está sob sanções dos Estados Unidos, você não consegue mandar valor pelo SWIFT, mas você pode mandar valor, por exemplo, através das criptomoedas. Então a gente está vendo agora, as pessoas estão começando a entender o real fundamento, a real utilidade de um sistema descentralizado de transação de valor. Mas, pessoal, isso aqui é só para compilar que o sistema por trás do Bitcoin ele trabalha com os mineradores, eles validam as transações, fazem o protocolo rodar na rede de maneira descentralizada. E aí, pessoal, a cada bloco minerado em 2009, um bloco é minerado em média a cada 10 minutos. Então, 50 bitcoins eram dados de recompensa por esses blocos minerados. E a cada 4 anos, essa recompensa por bloco minerado é cortada pela metade. Então, 2019 começa com 50 mil, depois vai cair para 25. Quer dizer, começa 50 bitcoins por bloco minerado, depois cai para 25, de 25, depois de 4 anos cai para 12,5, e assim vai, a cada 4 anos, essa recompensa por bloco minerado reduzindo pela metade. Isso faz justamente com que a oferta de bitcoins caia de 4 em 4 anos. Isso é o halving. E esse movimento, essa questão algorítmica que acontece de 4 em 4 anos no Bitcoin, é o que faz o mercado sair da depressão, onde ninguém quer saber do ativo, e faz as pessoas voltarem a se interessar pelo ativo, colocando demanda nesse ativo. E com essa demanda aumentando e a oferta diminuindo, porque os bitcoins vão se tornando cada vez mais escassos até chegarem a 21 milhões de unidades, então é isso que faz justamente o movimento de expansão acontecer e levar aos picos novamente do mercado, e esse ciclo se repete. Pelo menos é o que a história nos mostra, como você está vendo aí na sua tela. Então a grande jogada, pessoal, é que eu acredito que a gente está saindo da fase de negação e entrando no pânico. Isso tanto para os mercados de renda tradicional, tanto também para o Bitcoin. Então vamos aqui falar um pouquinho de S&P, depois a gente volta a falar do Bitcoin. O S&P, pessoal, ele está numa tendência de baixa, como a gente já vem antecipando para vocês que iria acontecer. Então quem acompanha o canal não está sendo pego de surpresa, e eu não quero me gabar nem nada disso, eu só quero mostrar que o conhecimento de ciclos funciona e o que eu venho falando para vocês está acontecendo. Então, de nada, né, por trazer esse conteúdo diário gratuito e ajudar dezenas, centenas de pessoas a não verem o patrimônio delas derretendo, de nada. Então aqui, pessoal, o S&P, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, ele está numa tendência de baixa, ele está formando esse canal, e como eu havia antecipado alguns meses atrás, a gente iria tocar esse topo desse canal e iria começar a corrigir novamente. Muitas pessoas diziam que ele era o fundo, que o mercado iria voltar a subir, mas pelo contexto macroeconômico e a leitura de indicadores que eu venho fazendo a leitura e que eu ensino a fazer essa leitura para os alunos do clube, então, por meio desses indicadores, tudo me apontava que a gente ainda vai continuar aí a tendência de baixa. Então a grande jogada é que a tendência de baixa segue firme e forte, e a gente ainda não viu o pânico desse mercado tradicional. Esse pânico pode ser gerado por algum cisne negro ou por alguma loucura que venha a acontecer, ou simplesmente o mercado pode ir caindo lentamente aí nos próximos meses. Em resumo, os próximos meses tendem a ser de correção, e essas correções tendem a ser oportunidades. Eu acredito ainda no S&P abaixo dos 3 mil pontos, o S&P abaixo dos 3 mil pontos, do topo até justamente os 3 mil pontos seria uma queda de 38%, uma queda de 40%. Então é justamente uma oportunidade de você comprar os ativos pelo menos 40% mais baratos. E é aí que moram as grandes oportunidades. Quem domina o ciclo, realizou lucro e agora está
justamente preparado, com a terra preparada para o plantio. O plantio que provavelmente vai ser aí abaixo dos 3 mil pontos, o melhor momento, e aí você vai conseguir comprar esses ativos mais baratos para posteriormente eles voltarem a se valorizar e você começar a multiplicar o seu capital. É claro que isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo que demora semanas e meses, né? Aqui, pessoal, então a gente já falou que a gente pode ter mais quedas no S&P e essas quedas, inclusive, podem influenciar nas quedas dos criptoativos. Falando de Bitcoin, eu acredito que o pânico ele vai chegar aqui quando o preço do Bitcoin cair para baixo dessa região dos 12 mil dólares, né? Acredito que ali já vai ser uma região bastante interessante de pânico do mercado de criptomoedas. Olhando o passado do Bitcoin, ele tende a corrigir geralmente 85%, que levaria então o Bitcoin para uma queda aí até os 10 mil dólares, né? Uma queda até os 10 mil dólares ainda exigiria uma queda de pelo menos mais 30% no Bitcoin. Se a gente olhar aqui no passado, no ciclo de 2018, corretivo de 2018, depois da Bull Run de 2017, como eu falei para vocês, o Bitcoin caiu cerca de 85%, é a média de correção que ele faz geralmente. Então, se o Bitcoin corrigir 85% nesse ciclo, seria algo totalmente natural e esperado, tá? Só iria pegar justamente quem não conhece o mercado e quem é novato, né? E aí, pessoal, a gente teve justamente o pânico do mercado, tá? Perceba aqui que a gente teve o pânico do mercado, que foi uma queda acentuada. E depois desse pânico do mercado, a gente teve uma grande acumulação, que eu chamo no ciclo psicológico de depressão, a galera que usa o Wyckoff chama de distribuição, que é justamente uma mudança de polaridade. Então quem entende dos ciclos entende justamente as mudanças de polaridade, da euforia para depressão. Na euforia é o momento de você vender, de colocar lucro no bolso para comprar na depressão. Então o mercado funciona em ondas, a tendência é sempre sua amiga. Nós temos as tendências de alta, nós vamos ter uma mudança de polaridade para uma tendência de baixa, nós vamos ter uma mudança de polaridade para uma tendência de alta. Quem entende esses pontos, esses movimentos e consegue ligar esses pontos porque tem o conhecimento para isso, justamente vai conseguir multiplicar o capital mais rapidamente. Como eu ainda não vi esse pânico e essa acumulação para mudança de polaridade, eu acredito que ainda a gente tem mais quedas pela frente. Então alguns grandes influenciadores aí já estão falando que a gente está no fundo do mercado. Eu acredito que não, a gente ainda não está no fundo do mercado pelos fatores que eu falei nesse vídeo. Isso vale também, como eu falei, para as ações e também para as altcoins. Aqui no Ethereum, por exemplo, acredito que a gente vai ter a oportunidade de comprar Ethereum aqui na casa dos 300 dólares, né? 380 dólares. Então aqui acredito que a gente vai ter a oportunidade de comprar o Ethereum pelo menos aí, né? Ainda 60% mais barato. Então ainda acredito que vai ter bastante queda no Ethereum e no Bitcoin e também no S&P, justamente por compreender a leitura dos ciclos. E aí, pessoal, dando uma olhadinha aqui no Bitcoin, nesse indicador, que é o MVRV, a gente ainda vê mais margem para quedas. Então perceba aqui, por exemplo, que no ciclo de correção de 2018, a gente chega bem próximo do fundo desse canal verde, que é justamente o melhor momento de compra. Então nós já estamos no momento interessante de compra, mas a gente ainda provavelmente não chegou no fundo desse canal, tá? Ainda existiria margem, se a gente dar um zoom aqui, ó, ainda existiria um pouco mais de margem para quedas. O que eu acredito que vai ser justamente essa região dos 8, 14 mil dólares. Talvez, se a gente der muita sorte e acontecer um cinza negro, a gente venha buscar a região das delícias do Bitcoin, que seria entre os 5 e 7 mil dólares, tá? Então tudo isso a gente não tem bola de cristal para saber, a gente tem que ir lendo os cenários e fazendo as nossas análises gráficas para ir adaptando as probabilidades. Então ainda, pessoal, acredito que tem mais margens para quedas olhando esses indicadores. E olhando esse indicador de lucro-perda não realizada, a gente ainda tem margens também para mais correções. Então, como eu falei lá atrás, no início desse vídeo, a grande jogada é que a depressão é formada pelas pessoas tendo prejuízo e elas começam a realizar prejuízo. Esse indicador vai apontar justamente, através de dados on-chain, o quanto as pessoas estão realizando prejuízo. E percebam que existem fundos mais baixos do que o fundo atual, o que levaria ainda a mais, justamente, realizações de prejuízo olhando o passado. A gente já está numa região interessante de compra, se for olhar apenas esses indicadores, mas ainda teria uma gordurinha para realização de prejuízo que seria totalmente natural, que a gente viu
como eu falei, né, fundos mais baixos nos ciclos anteriores, tá bom? Então ainda existe margens para mais realizações de prejuízo, que eu acredito que justamente, né, a maior realização de prejuízo, a maior debandada do mercado vai ser quando ele entrar nessa região dos 8, 14 mil dólares. Muitas pessoas não esperam isso, por quê? Porque até hoje o Bitcoin nunca perdeu um topo histórico anterior. Então as pessoas acreditam que o Bitcoin dessa vez não vai perder esse topo histórico anterior. Mas por conta da leitura macroeconômica, de cenário macroeconômico, eu acredito que pela primeira vez o Bitcoin vai perder o topo histórico anterior, até porque pela primeira vez o Bitcoin está vivenciando uma correção junto com o mercado financeiro tradicional. Geralmente o Bitcoin teve correções por conta dos ciclos psicológicos, quer dizer, por conta dos ciclos dos criptoativos, né, do halving e tudo mais, que eu expliquei para vocês. Essas foram as correções passadas do Bitcoin, que levaram aí a quedas médias de 85%, mas pela primeira vez o Bitcoin está vivendo uma crise financeira global, como por exemplo aconteceu em 2008. 2008 foi a última grande crise financeira global, e como a gente sabe, o Bitcoin foi criado depois da crise de 2008, ou seja, o Bitcoin ele é mais novo do que a última grande crise financeira que a gente viveu. Por isso que a gente vai vivenciar pela primeira vez o Bitcoin entrando numa recessão. A gente vai ter que analisar o comportamento dele numa recessão de drenagem de liquidez, de escassez de crédito, tá? Mas resumindo, eu acredito que 2023 vai ser a melhor oportunidade de compra, porque a gente vai formar o pânico e vai formar a depressão. E 2023 provavelmente vai ser o ano de acumular os ativos. Por isso que eu falei no início desse vídeo que agora é hora de preparar a terra, ou seja, fazer caixa para, na hora justamente de plantar os ativos, você ter sementes. Então quem está me acompanhando há mais de um ano aqui sabe que eu estou fazendo caixa nesse momento. Quem é membro do canal e aluno do clube está vendo justamente o que eu estou fazendo, porque eu mostro para os alunos do Clube dos Capitalistas e mostro para os membros do canal do YouTube nível 2 ou acima, eu mostro o que eu estou fazendo, eu mostro esse processo de leitura de ciclo aliado aos investimentos na prática. E ali, né, pessoal, nesse momento eu estou acumulando caixa para, em 2023, ter o máximo de sementes possíveis para plantar. Plantar seria comprar os ativos mais baratos, tanto nos criptoativos quanto nos mercados acionários. O tempo dirá quem está certo, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas com base nos estudos de ciclo e com base nas leituras de cenário macroeconômico, o mais provável que eu vejo é justamente mais correções e abrindo então a maior oportunidade de entrada nos ativos de renda variável para quem está se preparando. Por isso que nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu venho repetindo aquele mantra. Crises são oportunidades para quem se prepara e para quem se antecipa. Quem está se preparando, quem está se antecipando, quem está focando no seu trabalho e acumulando sementes, vai ter a maior oportunidade de plantar em 2023 para colher os frutos lá depois de 2025. E por isso que eu falei que os membros do canal, nível 2 ou acima, e os alunos do clube que plantarem comigo, que passarem por esse momento árduo comigo, vão brindar lá por 2025, 2026. E a gente vai fazer o nosso churrascão. Para os alunos do clube e para os membros, a gente vai fazer o nosso churrascão. Porque quem passar por esse momento árduo, mantendo foco, merece, né, uma comemoração. E a gente vai brindar, seus capitalistas. Agora é hora de plantar. Ainda é hora de trabalho. A hora da festa vai ser lá para 2025 em diante. Vai demorar, eu sei. Mas é um trabalho, é um processo. Tudo na vida exige processo. E a gente vai se dar bem. Um excelente 2023 para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, pessoal. Eu vou deixar mais vídeos aqui na descrição para você maratonar. Se esse vídeo abriu sua cabeça, te ajudou em alguma coisa, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar mais pessoas. É um conteúdo gratuito que pode transformar e abrir a mente aí dos seus amigos, dos seus familiares, para que eles possam investir melhor. Então, se você achou que esse conteúdo agregou valor na sua vida, compartilha aí para que esse conteúdo possa agregar valor na vida de outras pessoas. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau. Brindaremos em breve, mas para brindar vai ter que plantar e preparar a terra agora. Não deixe essa oportunidade passar. Essa é a oportunidade de uma vida. Se você não aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai se arrepender. E se você colar com a gente e se tornar um capitalista malvadão, eu tenho certeza que lá por 2025, 2026, você vai voltar aqui e vai me agradecer. E vai falar, puta que pariu, Gabriel. Eu me tornei o novo milionário do Brasil por conta do entendimento de ciclos. Brindaremos.